Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como das escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter-lhe alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Senhor, nós queremos agradecer por este culto, queremos agradecer por tudo que já ouvimos e já recebemos, pela bênção de poder te adorar, de te louvar, invocar o teu nome através do nosso sentimento. Queremos agora meditar a tua palavra, para que possamos, ó Deus, terminarmos esse dia, ó Deus, com a palavra rema do teu trono para as nossas vidas. Muito obrigado pelos teus filhos que estão. Guarda cada um na tua bênção, na tua paz, na tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos nas quartas falando de discípulos anônimos, de personagens anônimos da Bíblia, e hoje eu quero falar de Ananias. Coincidentemente, Ananias foi o personagem lido aqui no nosso devocional, quando a Janaína citou o texto de Atos 15. Coincidentemente, creio que o Espírito Santo está por trás disso. E é interessante que há algumas considerações para serem feitas, porque Ananias é um guerreiro desconhecido. Ananias foi um homem que teve muita importância no ministério de Paulo. Paulo não seria quem ele era se o Ananias não tivesse aparecido na sua vida. Dá-se muita ênfase a Paulo, mas fala-se muito pouco de Ananias, qual, no entanto, foi fundamental na vida do apóstolo. E eu quero marcar hoje, as horas já estão bem avançadas, seu trabalho foi silencioso, mas muito significativo. Vamos ver aqui por que razões. Talvez você seja um guerreiro desconhecido. Obrigado. Talvez você seja um guerreiro desconhecido também. Alguém que não está aí em evidência, mas nos bastidores da sua vida, Deus tem visto aí a sua intenção, porque Deus, ele olha a intenção. Deus está preocupado com a intenção, que nós chamamos de índole, caráter. Deus está muito preocupado com isso, com a intenção do que fazemos as coisas. Por isso a Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. No original, ali estará a sua intenção, o que traduzimos para índole, caráter, ter a cara. Essa ideia prática de caráter, ter cara do quê? Então nós devemos ter o caráter cristão, e Ananias é esse homem. Aqui no verso 10, eu gosto muito disso. Vou falar todas as vezes que eu tiver a oportunidade, e vocês ficarão assim bem puxa, eu vim para falar isso de novo. Eu falarei, de discípulo. Havia em Damasco um discípulo.
Vocês sabem que nem todos que frequentam a igreja, nem todos que são batizados nas águas, nem todos que falam língua estranha, nem todos que dizimam são discípulos de Jesus. Talvez a pessoa que está sentada do seu lado não seja um discípulo de Jesus. Seja um crente, um presbiteriano, o que mais? Seja um evangélico, né? Eu sou evangélico, mas isso está tão saturado, gente. Sou um evangélico. Mas muitos poucos falam, eu sou um discípulo. Porque nem todos são discípulos. Não é? Rapidamente, para lembrar, talvez alguém aqui não saiba, quais são as características do discípulo? Quem lembra? Qual a primeira característica do discípulo? Oi? Oi? Não. Oh, qual a primeira característica do discípulo? Um discípulo tem 3 características fundamentais. Qual é a primeira? Também não. Também não. Oh, gente, vamos relembrar. Por isso que Jesus subiu aos céus dizendo: ensina-os a lembrar, porque eles esquecem. Há uma preocupação bíblica, né? Tem um livro chamado Deutério. Relembre, traga lembrança às coisas que te traz esperança. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando ficar velho, não esquecerá. Existe um apelo, né, teológico, bíblico. Deus, Jesus sobe aos céus. Quando Jesus, isso é muito importante, porque ele subiu aos céus. Qual foi a última palavra que ele disse? Ensina-os a lembrar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis. Jesus subiu ao céu dizendo isso. Olha, eles vão esquecer. Esquece mesmo. O mundo sufoca, as tentações sufocam, os problemas sufocam, né? Então lá no Evangelho de São Lucas 14, 25, nós temos ali as marcas de um verdadeiro discípulo. O que faz de um verdadeiro discípulo, né? A primeira qual é? Indo Jesus pelo caminho, uma grande multidão o seguia, e vendo as multidões disse: o que ele disse? Aquele que, né, não deixar pai, mãe, família, filhos nesta vida não pode ser meu. Então a primeira condição para ser discípulo qual é aí? Jesus tem que ser o maior amor. Eu não posso amar ninguém acima de Jesus. Não posso amar mais a minha esposa, meus filhos, meus pais, meus parentes, sei lá, meu trabalho, minha profissão, meu ministério. Jesus tem que estar em nossa vida numa condição inegociável. Então a primeira condição para ser discípulo qual é? Jesus tem que ser o maior amor. Jesus tem que ser a coisa mais importante. Você é um discípulo, então para você, quando se fala de Jesus, o coração arde. É uma coisa de militância, né? Por isso que nem todos na igreja são discípulos. Porque na igreja, a pessoa está na igreja, mas ela frequenta a igreja, ela gosta da igreja. Ela está errada, ela vai para o inferno por causa disso? Não. Salvação não se discute. Salvação é salvação. Aceitou Jesus, está salvo. Jesus voltar, ele sobe. Se ele morrer, não vai para o inferno, vai para a glória. Mas aqui na terra ele é um discípulo? Não. Que Jesus tem que ser o maior amor. Por isso que nem todos são discípulos. Se você ama qualquer outra coisa e Jesus está em segundo lugar, você não é um discípulo. Olha o seu irmão. Duro, né? Difícil. Por isso que nem todos são discípulos. Eu falo isso com muita propriedade, gente, né? Quem me conhece sabe se eu sou um discípulo de Jesus ou não. Hoje eu vim no carro evangelizando uma pessoa e eu falava sobre isso, né? A marca hoje é você ser um discípulo do Senhor. Uma tex, que é a palavra grega para discípulo, seguidor, aquele que imita o seu mestre. Qual é a segunda condição aí para ser um discípulo? Vendo a multidão, vendo Jesus com uma grande multidão seguia, disse: aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, qualquer outra coisa por mim, não pode ser meu. Depois ele vai dizer o quê? E aquele que não tomar sobre si a sua cruz e não carregá-la, também não pode ser um discípulo. Não é isso? Eu experimentando isso. Está falando aí, não é? Então a segunda condição para ser um discípulo qual é? Carregar a cruz, enfrentar os problemas por causa de Jesus.
Tenho que enfrentar o meu problema para seguir a Jesus. Cruz é isso. O sentido da cruz aí, alguns aprendem uma cruz como destino, como sofrimento também, mas cruz no contexto aí é você enfrentar, Jesus dizendo, ó, se tem algo que te impede de me seguir, talvez um pecado, talvez um ente querido, talvez uma situação, talvez uma coisa não resolvida, aquilo que não deixa eu chegar mais perto de Jesus. Cruz no contexto aí é isso. Você tem que carregar aquilo, enfrentar esse destino e seguir a Jesus. Não desanimar, senão também não pode ser discípulo. Se você não enfrenta os seus problemas por causa de Jesus, não deu certo, eu não vou mais seguir a Jesus, eu não quero saber mais de Jesus. Não é discípulo, porque discípulo tem que carregar a cruz, discípulo tem que enfrentar. Discípulo não pode desanimar. Ok, amados? E aconteceu algo tão interessante ontem de manhã, eu até escrevi para não esquecer. Nós vamos falar aqui de ouvir a voz de Deus. Eu levanto 6 horas, 6h20, 6h40, 6h50 eu deixo o João na escola e volto. E nessa das 7 às 8, 8h30, eu vou ver e-mail, mandar e-mail, e eu voltando, deixei o João, estacionei o carro lá no prédio, estava subindo. Eu estava assim tão comigo, quando eu falei, Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí, do lado do prédio que eu moro, tem um condomínio. Tinha um cara cantando bem alto, mas com a janela aberta, né? A música assim, cantando assim: bendito será tua casa, bendito será teus filhos, engrandecerei o nome, assim diz o Senhor. E cantando, desafinado, sabe, cantando no chuveiro, sabe? Mas ele cantava alto, e o prédio do lado, ele estava ouvindo. Aí as pessoas estão vendo, estou falando com você, amém? Você vê uma coisa tão simples, né? E eu escrevi, eu cheguei em casa, peguei um caderno, escrevi aquilo, fui procurar na Bíblia, está em Deuteronômio. Falei, obrigado, Deus, eu pedi para você falar comigo, você falou. Mas mesmo com a voz desafinada do cara, Deus falou, mas foi assim. Eu fiquei impactado, eu estava subindo esse cara e escutei. Bendito será tua casa, bendito serão os teus filhos. E o cara estava cheio. Amém, eu falei, amém, Deus, entendi, Deus, tá bom, entendi. Então, o discípulo, ele enfrenta, e Deus fala com ele. Amém? Essa questão mística da igreja, que Deus assim que a pessoa precisa, isso aí é coisa do homem. Um discípulo, ele ama Jesus sobre todas as coisas. Por isso que Jesus diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a lembrar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do Senhor. Amém? Então, ame a Jesus, carregue a cruz, e você vai ouvir a voz de Deus, vai ser um discípulo. E a terceira condição para ser um discípulo está aí no versículo 33, se não me engano. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, por isso que nem todos que estão na igreja são discípulos. Nossa igreja aqui, ela tem um grupo, já estamos com um grupo grande. Se eu tiver aqui 50 discípulos, se eu tiver aqui dentro 50 discípulos, você pode falar, e eu sou discípulo? Quem sabe se você é um discípulo não, quem está ao seu lado? Porque discípulo, ele ama Jesus. Jesus para ele, quem não conhece fala que esse cara é fanático. Um discípulo, ele não tem. Quando se fala de Jesus, as coisas de Jesus para ele tem muita importância. No tema ele mata e morre por aqui, na questão de militância. E quem hoje mesmo, acho que foi o dia que Deus nos provou, eu também estava com o irmão, um cara entrou na mão e era a minha mão. Nós paramos. Ele falou, o crente somos nós, né mesmo? Quer dizer, o discípulo, ele está renunciando. Eu podia ali entrar com o carro porque a mão era minha, mas eu sou discípulo. Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Isso é ser discípulo. Ser discípulo é se colocar no lugar de Jesus. Por isso que nem todos são discípulos. Os caras são, as pessoas frequentam a igreja, gostam da igreja. Por isso que domingo à noite, multidão, domingo está cheio, as multidões.
Das multidões nós temos os simpatizantes da causa, aqueles que gostam da causa. Havia um servo de Deus, e aqui havia em Damasco, havia em Guarulhos um discípulo, chamado, coloca aí o nome do seu irmão aí, eu vou pegar o Ivan que está aqui na frente aqui. Havia em Guarulhos um discípulo chamado, fala aí, fala para ele, eu falo para você mesmo o seu nome, né? Eliseu, Ivan aqui, ó, discípulo, a Bíblia diz que aqueles que são íntimos do Senhor têm intimidade, né? Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Ananias era um homem capaz de responder positivamente a Deus. Responder a Deus é tão importante quanto ouvir. Às vezes nós falamos para Deus, não Deus, eu não vou fazer isso, eu mesmo. Fui para o Peru brigando com Deus, gente. Eu fui para o Peru falando, Deus, eu não tenho condições de ir para o Peru, não quero ir para o Peru, estou cansado. Sabe aquele filho que olha para o pai e fica falando, pai, vai buscar o pão, e o filho não quer ir buscar? Foi assim. Tem que responder para Deus. Sabe o pai que fala, filho, vai fazer isso? Ô pai, dá licença, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, sabe? E Deus espera isso de nós, uma resposta. E aí? Eu falei para você parar com isso? Você falou, Deus, eu não vou parar. Então Ananias, esse guerreiro desconhecido, foi um homem capaz de responder positivamente a Deus. No verso 10, né? Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Imagine a intimidade. Era um discípulo, era um homem que carregava a sua cruz, era um homem que amava Jesus sobre todas as coisas, era um homem que tinha uma vida de renúncia no seu viver diário, e ele respondeu, eis-me aqui. Ananias também foi um homem capaz de ouvir a Deus nos detalhes. Olha aí o verso, do verso 11 ao 13. Então o Senhor lhe ordenou, olha a missão que Deus deu para Ananias. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. Disposição tem sido um mal da igreja nesses últimos 5 anos. Falta disposição, sabe? Enfrentar às vezes a situação. Dispõe-te. Deus foi claro com Ananias, dispõe-te. Se ele não tivesse disposição, a mesma coisa Deus falou para José, dispõe-te. Quando Deus falou, faça isso, dispõe-te, quer dizer, vai ser uma missão dura, o trabalho vai ser duro, as coisas não vão ser muito fáceis. E qual foi a missão que Deus deu para esse homem chamado Ananias? Ananias, porém, respondeu, Senhor, verso 3, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Deus falou para Ananias, dispõe-te. Sabe, quando o pai sabe que você não gosta de fazer aquilo, o pai sabe que aquilo você vai questionar, então Deus já foi direto, dispõe-te, porque a missão que eu vou te dar é dura. Talvez Deus está falando com você hoje, é assim mesmo, é duro mesmo, eu não vou mudar, a coisa vai continuar desse jeito. Amém? Ninguém diz amém, né? Amém. Jeremias, prega para esse povo é casa rebelde, esse povo não vai ouvir a sua profecia, mas eu estou mandando você ir lá e pregar, é isso aí. Esse povo vai te hostilizar, vão te maltratar, mas a missão qual é? Vai lá e fala. Josué, dispõe-te, passa o Jordão, vai ser difícil, não vão entregar para você a terra, mas dispõe-te. E essa foi. Aí Ananias falou, Deus, justo quem? Paulo é o que mata os cristãos, Paulo é o cara que persegue os cristãos, ele veio para cá, para Jerusalém, para prender todos que confessam o seu nome. Ananias falou, justo esse. A mesma coisa de Deus falar para você aqui,
aquele vizinho, sabe, aquele vizinho da sua rua. Pense naquele vizinho da sua rua que você pode ser aquele endemoniado. Pense. Aquele que manda o carro fazer o cachorro da cidade justamente no seu portão. Aquele que para com o carro no seu portão para não atrapalhar você. Pense nele. Deus fala, vai lá e prega para ele. Eu tenho um plano na vida dele, que ele é escolhido para mim, que ele é o tesouro escondido. Deus fala, vai e prega para o seu patrão. Aquele maçom, aquele católico, aquele espírita. Então imagine uma situação nesse nível, gente, de algo extremamente difícil. Eu estou falando no contexto espiritual, mas isso pode ser também algo que podemos aplicar na nossa realidade material. Foi essa a missão de Ananias. E Ananias, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus nos detalhes. É tão difícil termos paciência, eu tenho uma anotação aqui, é tão difícil termos paciência e a fé de que Deus nos guiará nos detalhes da nossa missão, vida e profissão, levando-nos à sua perfeita vontade. Amém, amados? Então pare de generalizar as coisas. Comece a olhar os mínimos detalhes daquilo que Deus quer para você. Tem gente que trabalha com coisas assim, generalizadas. Deus não é um Deus que generaliza as coisas. Deus é um Deus que trabalha com as coisas nos seus mínimos detalhes. Deus trabalha nas minúcias. Deus trabalha nas coisas muito simples. Por isso que Ele diz, olha, se eu cuido dos lírios, se eu cuido das águas, não vou cuidar de você. Se eu cuido do beija-flor, não vou cuidar de você, gente. Então nessa noite, Ananias foi capaz de ouvir a voz de Deus nos detalhes. Outra característica importante de Ananias, um homem capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Ananias foi capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Isso é muito difícil. Verso 13 a 16. Ananias, porém, respondendo, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a organização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo teu nome. Meu irmão, chorar com o irmão é fácil, mas rir com o irmão é difícil, não é? O irmão comprou um carro novo, o irmão, Deus deu uma casa nova, o irmão teve aquela conquista. Ananias foi capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Eu gostaria agora de que você liberasse uma palavra profética para você, e se você tiver intimidade com a pessoa que está ao seu lado, faça isso. Você fala para ele assim, Deus vai te abençoar muito. E eu estou torcendo por você. Amém? Estou torcendo por você. E diga assim para ele, a tua vitória é a minha vitória. Amém, amados? Sabe aquela música Sabor de Mel, que vocês gostam muito? Tem uma frase daquela música, eu fico, que aquele que não te ajudou vai ficar irado, não tem? Não é assim? Quem conhece essa música aqui? Não tem? Você vê que essa música? Não é a vitória, mas aquele que não te ajudou, como é que é? Me ajudem, por favor. Aquele que me viu passando na prova não me ajudou, o que mais? Aí, gente, pelo amor de Deus. Paulo diz, chorar porque choram, né? Será que se alegra? Se o seu inimigo te pedir um pão, ajude-o, vai amontoar braço sobre a sua cabeça, gente. Uma vez eu fui para uma reunião pregar, uma reunião de profetas, gente, fogo caindo. A moça foi lá, eu ia pregar, estava dando testemunho. Eu orei para que o telhado dela caísse na cabeça dela, para ela ver o que é bom. Foi Deus comigo. Que deu, sabe aquela coisa bem assim? Eu fiquei misericórdia, que misericórdia. Que negócio, a mulher subiu no púlpito e falou, a minha não sei que, a irmã chegou e falou isso, e eu orei, Senhor, vai cair o telhado, Senhor, joga um raio, que venha, a galera caia. Eu falei, Deus amado, é isso aí. Então Ananias foi um homem capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Ele acreditou, Já pensou?
O irmão chega com um carro novo aí, você já faz aquele bico, né? A natureza humana. Amém, irmãos? Diga assim para o seu irmão: se você prosperar primeiro que eu, lembra de mim quando entrar no teu reino. Amém, amado? É bom a gente andar com os irmãos, né? Esse dia a dia de muito trabalho, tem sido dias de muita luta, né? Ontem para São Vicente o dia inteiro, hoje para São Paulo, mas segunda onde eu foi de. E a gente vai nessa correria, né? O irmão chegando, dirigindo, falou assim: bispo, não estou que as irmãs da igreja estão mais bonitas? Eu falei: glória a Deus. Eu falei: mas está reparando, não é que eu estou reparando as irmãs, mas está um clima mais bonito, as pessoas estão indo para a igreja mais arrumadas. Você percebe que na ceia, o pessoal, o que está acontecendo? A luz de Jesus, amém? É isso aí. Glória a Deus, amém, amado? Talvez Deus está falando, se você quiser, você fala: Deus está falando para você melhorar aí, meu irmão. Porque Ananias teve isso. Às vezes temos tanta dificuldade em crer na conversão de certas pessoas, e mais ainda, na possibilidade de Deus fazer uso delas. Apesar de tudo que Paulo era, Ananias sabia do poder de Deus para salvá-lo e usá-lo. Paulo era ameaça para os crentes da época. Era um tesouro escondido. Talvez aquele amigo lá que te persegue, que, como o testemunho que o Dom deu, precisa dar aquele testemunho, Dom. Quando você tiver a oportunidade, dá aquele testemunho que você deu para o pessoal do louvor. Aquela pessoa que perseguia, aquela pessoa que maltratava, aquela pessoa que é essa que Deus vai salvar. Amém? Eu tenho que crer assim. Ananias acreditou assim. Então, nessa noite, pense nisso, que o Senhor abre os teus olhos, que talvez aquele amigo no serviço, vizinho, sei lá, parente, aquela pessoa que você não dá nada, é essa que Deus vai fazer a obra, é essa que Deus vai salvar, é essa que Deus. Bispo, até anotei aqui, vale a sogra? Vale também, a pessoa diga de salvação, né? Não, sim. Né? Então pense num parente, num vizinho, num amigo que você fala assim: meu Deus, só um milagre, é esse. Esse era Paulo. Entendeu? Pense agora numa pessoa que é da sua família, que é idólatra, que está escravizado por um vício, que é uma. Porque quando Jesus fala que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, ele está falando de salvação. Porque o rico era avarento. Ninguém via naquela pessoa uma possibilidade de salvação, de regeneração. E Jesus vai falar o quê? Aquilo que é impossível, que nós usamos às vezes para aplicar na nossa vida material, no contexto bíblico, Jesus está aplicando a salvação. Aquilo que é impossível aos homens. Isso, Deus está falando que vai salvar. Deus tem uma promessa, eu não posso deixar de crer, amém? O meu pecado superava o da graça. Daquela pessoa mais que você forneça, não tem jeito. Era Paulo diante de Ananias. E Ananias creu que Deus é capaz de abençoar os irmãos. Por isso que ninguém, essas evidências é nadar contra a maré, é nadar contra o mundo capitalista, egoísta, é nadar na lei do mais forte. Hoje nós estamos na lei do mais forte, na lei da selva, né? Quem puder mais chora menos. Então o sucesso do irmão não me atrai. Eu torço para o irmão dar errado, para aquilo dar errado, para a coisa não ir. As pessoas saem da igreja amaldiçoando, torcendo para que dê errado, para dizer: não falei, ainda bem que não saiu de lá. Ananias era diferente. Para encerrar, um homem capaz de orar pelos escolhidos para as grandes obras. Estamos 17 de julho. Então Ananias foi entrando na casa, né? Então essa unção que Deus está nos preparando através desses 40 dias, nós estamos nos preparando para receber essa unção. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele não pensa, ele já vai mesmo orando, profetizando e pondo as mãos. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como duas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O Senhor vai te usar para isso. Receba essa unção.
Você vai entrar na casa do seu parente, seu irmão, sei lá, e vai orar, e vai falar, isso é graça. Você na sua racionalidade não vai conseguir, por isso que recebereis, e descereis sobre vós, recebereis o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e sereis cheios do Espírito Santo, porque um homem numa conjuntura racional, intelectual, lógica, ele não tem essa atitude, meu. Ele não tem essa atitude, só se ele for cheio do Espírito, cheio da consciência de Deus, ele nem pensa, ele está tão anestesiado que nem entra mesmo. Ó, vim orar por vocês aqui, e a Bíblia diz que isso pode acontecer. Ananias era esse homem capaz de orar pelos escolhidos para as grandes obras. Talvez, gente, eu creio nisso, que lá na sua vizinhança tem um monte de tesouro escondido. Tesouro escondido é gente que está lá presa. É a samaritana. A samaritana é mais convertida do que muito crente, porque a samaritana sabia que a salvação vinha do judeu. Quantos samaritanos tem aí no mundo que creem em Jesus? Hoje mesmo, nós estávamos tentando evangelizar uma pessoa, a pessoa cria, acreditava, a pessoa tinha esse temor, só precisava de alguém, de um Ananias, para chegar e falar: ó, você é um escolhido de Deus, você é um discípulo do Senhor. Por isso que é graça, e Deus que nos dá essa graça, amém? Puxa, eu quero fazer teologia, eu quero estudar, eu quero ter isso, é de graça. Uma hora Deus vai te dar isso aqui, que é de graça. E recebereis, descereis. Não tem condição, é incondicional, é fé apropriadora. Alguns textos da Bíblia são condicionais: se creres, verás, se fores, fazei, né? Há um imperativo, mas algumas bênçãos de Deus são por fé apropriadora: e descereis, e recebereis. Ah, não, eu não quero, eu quero pagar minhas contas, eu quero receber, eu quero ter uma vida melhor, né? Não, meu irmão, você está na igreja errada. Eu até daria um nome de uma igreja que você vai ouvir isso lá, que você vai melhorar financeiramente. Uma pessoa saiu dessa igreja por isso. Ela falou que ela precisava de uma igreja que resolvesse o seu problema financeiro. Eu dei o endereço de uma igreja. Meu irmão, igreja tal, vai lá, tal dia, tal hora, que eles vão orar por isso, né? Porque hoje tem as igrejas delivery, né? As igrejas fast food. Tal dia é prosperidade, tal dia é vida sentimental, não é crítica isso, não. Tal dia é assim. Aí, hoje eu vou lá porque minha vida financeira, então hoje eu vou lá. Tal dia é dom, hoje é assim. O que eu estou falando para você hoje aqui, que Deus quer te capacitar para uma obra de poder. Buscar pelo lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é certo que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus prometeu para os seus discípulos: olha, vocês vão ter que comer, que vestir ou dormir. Jesus prometeu vida simples. Jesus não prometeu luxo. Se o luxo vem, é porque Deus tem um propósito. Aquele luxo que nós temos, quando eu digo luxo, aquela carninha melhor que você quer comer, né? Aquela roupinha melhor, né? Aquele que está além de patrocinar os meus relacionamentos, isso é resultado. Se isso acontece, é porque Deus tem um propósito. Então, nessa noite, meu irmão, é maravilhoso poder ver Deus abençoar outros ministérios, outros irmãos, sem ficarmos enciumados. Então, amém? Então, sonde o seu coração, né? Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. No reino de Deus é melhor dar do que receber. Então, são princípios que hoje, no mundo moderno, para a igreja de hoje, às vezes não atrai, né? Não atrai as multidões, não atrai muita gente. Então, sem demagogia, eu falo isso, porque eu falo isso há 20 anos, eu sempre preguei isso. Dizer é louco, é utópico, isso aí é impossível, hoje já não é realidade. Então, eu quero crer que tem vários Ananias sentados nesse lugar, são guerreiros desconhecidos, que estão guerreando às vezes até contra os seus princípios e valores, para ouvir a voz de Deus em detalhes, para praticar. Os guerreiros da comunidade não são apenas aqueles que têm a unção da palavra, os que lutam com os demônios, ou aqueles que têm muitos dons. Os guerreiros da comunidade são também aqueles que ouvem a voz de Deus e respondem ao seu chamado, aqueles que creem no poder de Deus na vida das pessoas e daqueles que sabem ver o irmão ser abençoado. Que Deus levante muitos Ananias em nosso meio. Amém? Ananias, depois, ele foi bispo de Damasco. Ele foi bispo na cidade que Paulo recebeu o chamado e morreu como mártir. Então, que isso te console.
não foi porque você não trocou de carro, não colocou o seu filho na escola que você está entendendo o que eu estou falando, ou algo material você não alcançou. Não se frustre por isso, porque os guerreiros de Deus são aqueles que ouvem a voz de Deus e praticam aquilo que Deus manda, conforme foi Ananias. Então, Ananias é um guerreiro desconhecido que hoje vocês estão conhecendo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais forte no coração e saia daqui. Responda positivamente aquilo que Deus te falou. Seja capaz de ouvir a voz de Deus nos seus mínimos detalhes. Creia que Deus pode fazer muito mais na vida dos seus irmãos do que na sua própria. E seja capaz de orar pelos escolhidos para as grandes obras. Amém? Que você veja, puxa, esse moço na mão de Deus, essa moça, esse homem, essa inteligência, esse poder, esse talento na mão de Deus. Que você seja esse homem capaz de alavancar aquele que está ao seu lado. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos embora. Passei uns minutos, porque o pessoal me entregou também 15 minutos a mais. Eu peço para me entregar 5 para as 9, né? Hoje eu peguei 9h15, eu passei. Meia hora, a gente prepara essa reflexão tem meia hora. Mas você entendeu o recado de Deus, né? Você está falando assim, fica muito preocupado com as coisas materiais, não. Isso vai acontecer, tem uma promessa, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Amém? O que Deus mandou você fazer? Se Deus não mandou você fazer nada, que Deus não manda fazer nada, espere, fique em Jerusalém, fique onde você está. Você não sabe o que fazer? Fique onde está. Fique em Jerusalém até que do alto recebais poder. Vamos embora. Amém? Espero vocês sábado às 8 horas, todo mundo aí, para fazer esse ato de cidadania, para fazer esse ato